Como se comunicar com a fotografia, né? Na composição desses elementos que a gente usa, né? Assim, na cena, né? Então eu vou passar aqui mais para frente, aqui assim, ó. A foto, assim, quando a gente vai produzir uma cena, né? O mais básico seria, assim, uma pessoa num fundo branco, assim, um retrato só, um 3x4 de alguém no fundo branco, né? Dessa forma, assim, só tem um elemento ali, que é a pessoa, e um fundo branco que não vai dar nenhum efeito ali, né? E dentro dessa pessoa tem os olhos, nariz e boca, cabelo, mão, né? Que nisso você vai ter que trabalhar, né? Esse é o jeito mais prático, assim, para começar a fazer, né? Que a gente pode fazer bem diferente, né? Assim, a gente, ó, se eu falo assim, ó, uma pessoa na parede ali, branca, ali, um retrato dela, na hora a gente pensa num 3x4, né? Assim, vai ficar um 3x4. Ele pode ficar um 3x4, mas eu posso mudar um pouquinho de lado, mudar um pouco para cá, um pouco para lá, né? Eu posso fazer com que a pessoa ria, né? Eu posso fazer com que a pessoa transmita qualquer outra coisa assim que ela sinta, né? Assim, na fotografia. Então, mesmo numa foto simples, né, tem milhares de formas de se fazer essa fotografia simples, né? E é isso que a gente tem que treinar também. No começo, a gente não tem tanta ideia, porque a gente está básico ainda, né? Assim, a gente está lá no comecinho. Então a gente coloca uma pessoa lá, a gente só vai, pum, tira uma foto de frente. Não é só na fotografia, né? No filmagem também. Na filmagem é pior ainda, né? Porque tem um movimento ainda, né? Mas numa fotografia, só numa imagem assim, tem que ir treinando, né? Assim, porque no começo a gente faz aquela composição bem, às vezes, básica, meio falhada, tal, assim, mas a gente tem que ir lá e prestar atenção no que a gente fez, assim, né? A gente tem que olhar e a gente tem que ir melhorando. Então, num começo, assim, uma pessoa num fundo, num 3x4, né? Então, nessa pessoa você já tem que fazer com que ela fique bem ali, né? Que ela transmita qualquer coisa ali, assim, né? Um próximo passo é colocar ou mais uma pessoa, ou um vaso, ou qualquer outro elemento junto, né? Porque daí a gente já tem duas coisas assim para equilibrar dentro de uma imagem, né? E a gente tem que fazer com que essas duas coisas se liguem lá dentro, né, de alguma forma, né? O mais básico é uma mulher no fundo branco e um vasinho com flor atrás ali, né? Ou então um lenço, qualquer coisa assim, né? E é isso que a gente tem que ir fazendo, assim, a gente tem que treinar essa composição, e desde o básico, assim, né, pra gente começar a entender, assim, né, que a gente pode mudar, né? Se eu tiro uma foto, vamos supor, tiro uma foto dele aqui assim, né? Tiro de frente, mas, pô, se eu olhar a foto depois, né? Pô, eu podia estar de lado, né? Ou, às vezes, assim, a orelha aparece mais, né? Ou então o olho vira muito. Então, a gente tem que ir lá e fazer de novo para que volte, assim, né? Fazer da forma, sei lá, talvez mais correta, assim, né? Uma forma que dê mais essa impressão de uma foto boa, assim, né? Que não esteja a pessoa meio perdida ali no meio, né, meio torta principalmente. Não é fácil de fazer, né, mas a gente tem que ir treinando para que a gente consiga fazer com que a pessoa se solte ali, né. E é bem difícil de fazer isso, né, assim, principalmente quando tem muita gente em volta. Aí não dá, mas quando você está te fotografando só com uma pessoa, já fica um pouquinho mais simples assim de fazer. E quando faz esse tipo de foto, né, faz duas fotografias numa mesma posição, e aí depois vai mudando, vai fazendo essa mudança, mas sempre assim, né, sempre um retrato aqui assim, né, só meio corpo, cabeça, e vai treinando com pessoas assim para ver se a gente consegue ir achando esse ponto assim, porque normalmente a pessoa gosta mais de um lado ou do outro, mas isso não existe assim, né? Porque ela mesma ela não consegue se enxergar assim desse lado aqui. Como é que eu vou conseguir me ver daqui? Não tem como, né? Eu tenho que fazer um jogo de espelho gigante para, né? No caso aí, no caso seria a foto do modelo. Muitos falam que tem que pegar nas 3 posições no mínimo, é certo? Como caso assim? De um lado, no caso do modelo. Não, pode pegar muito mais, que assim, né? Eu faço assim, né? Se eu vou fotografar alguém ou alguma coisa, eu vou fazendo várias posições ali, mudo a luz, assim.
Se for na luz natural, né, eu posso chegar mais próximo da janela, né, eu posso pegar mais de lado, deixar mais claro para o rosto, deixar mais escuro. Eu vou tentando várias formas, assim, várias posições da modelo. E se puder pegar em várias posições de luz também, e depois você vê o que você fez, assim, né? E aí nessa você vai vendo, pô, assim ficou melhor, assim ficou pior, né? E aí na próxima pessoa você já vai fazendo essas outras formas e vai pensando em novas poses, assim, né? Em novo... Porque... Seria bom ter mais ou menos uma ideia, a cada foto que você faz, que você olha, né? Você já acumula, né? Você já acumula uma pose ali, né? E aí depois você vai fazendo outra, você vai acumulando. Daqui 2, 3 anos você acumulou 300 ali, né? E nisso você vai melhorando. Aí você começa a ver fotos de outras pessoas, desses grandes fotógrafos, né? E ver como eles fazem, assim. Nessas fotos deles, dá pra ver, assim, que o rosto das pessoas, assim, né? Essa expressão dela, assim, que é o mais importante, assim, é o que ela tá expressando ali, né? Às vezes pode estar até cortado a mão, tá até fora o olhar, assim, a coisa assim, é bem por aí. E tem que ter esse acúmulo de poses ali, né? Acúmulo de fotografias suas, assim, né? Para que você saiba, assim, várias opções que você já fez e as que não deram certo, as que deram certo, né? Ou então, às vezes não deu certo num, pode ser que dê certo no outro, né? A gente tem que ir tentando, fazendo essas tentativas para que a gente ganhe esse acúmulo de conhecimento em poses, por exemplo, né? Em uma paisagem também. Se você pegar uma paisagem, eu posso tirar tanto da paisagem toda ali, né? Que normalmente eu faço isso, eu tiro uma foto assim. Eu, quando não conheço o lugar, eu vou num dia e vou fazendo foto assim. Caso ali da janela, se for uma mulher ali, parece que o chafariz está jogando água nela, né? Pode acontecer, né? Assim, tem várias coisas assim, né? Porque essas formas de se ver são infinitas, né? Assim, cada um... Ela ali do lado direito da janela, olhando pro lado, o caso ali do lado esquerdo ali, parecia que a água está jogando na cara dela. Pode ser também. Mas a gente tem que fazer isso, né? Eu sempre faço assim, eu tiro umas fotos do lugar e fico ali, né? Assim, fico esperando, assim, e fico vendo se tem alguma outra coisa, eu vou tirando aos poucos, assim. Quando eu chego em casa, eu descarrego tudo e vou no computador para ver o que eu posso aproveitar melhor da próxima vez, assim, né? Ou se com sol e tal. E vou lá e procuro esses lugares, assim, e vou vendo, assim, pô, aqui poderia ter chegado mais aqui, né? Então, venho num outro dia e tento encaixar de novo aquilo, assim. Eu da próxima vez que eu venho fazer a foto, eu já venho com uma ideia pronta ali, né? Para tentar aquela ideia. E vou fazendo. Então, a gente tem que ir fazendo isso, assim, né? Esse treino, assim, principalmente aqueles princípios básicos da composição que está nas aulas. Então, aquilo é bom estar natural, assim, na cabeça, assim, a gente já saber que aquilo existe, saber que aquilo é um princípio bom para se seguir, porque ele leva sempre a nossa visão a ficar dentro da imagem, né? E a gente tem que ir treinando essas poses, né? Essa forma de se fotografar, e cada um aqui vai ter uma forma de se fotografar pessoal, né? Assim, não tem, né, como colocar um assim, não faz assim, que daí todo mundo vai lá e faz a mesma foto, isso não existe, né? E a gente treinando isso, a gente vai ganhando essa naturalidade de compor a imagem quando a gente olha assim. Então, qualquer cena diferente que a gente já vê, a gente já vai procurando os pontos de elemento ali, assim, né? Quais são os elementos lá e como eu posso encaixar isso, né? E vai treinando, e vai fotografando. Aí você pega, vai lá, faz 200 fotos num dia, 300 fotografias num dia, e aí você começa a passar o olho assim, você escolhe lá umas 5, 10 ali que ficaram bem legais, e dessas outras que não ficaram legais, a gente tem que ir passando o olho também e ver o que não ficou legal lá, por que não ficou tão legal assim, e a gente tem que ir olhando assim, e descobrindo assim, o que a gente errou, né, ou como a gente errou, para a próxima vez que a gente for assim,
a gente já vai lá assim, ou em algum outro lugar também, a gente já vai com esses critérios que a gente cria assim e vai encaixando melhor. A gente já vai fazendo uma foto assim com um pouco mais de conhecimento ali, né? Então isso é importante para a gente ir pegando assim no dia a dia, né? Assim, pegar a câmera e ir fazendo, porque vamos supor, a gente pega e vai viajar amanhã para um lugar que a gente nunca foi e só vai ficar um dia ali e vai embora. Né? Então a gente vai ter que aproveitar bem, né? Se for com a família e filho ainda, nossa, é bem mais difícil ainda, né? Porque você ainda tem que cuidar de todo mundo ali, né? Tá de olho nas crianças ali, porque senão, né? Já viu. E tem que chegar nisso, sim. Então você só vai ter muito pouco tempo para você fazer suas fotografias, né? Porque você vai ter toda a estrutura da viagem para se preocupar também. Mas nessa parte assim, porque você já treinou um pouco mais, né? Você já enquadrou melhor, já pensou melhor ali nas coisas. E às vezes dá para a gente pegar hoje em dia pelo Google Maps, a gente já desce no lugar onde a gente vai, já dá uma estudadinha no lugar, né? Pelo menos tem uma ideia do que já tem ali, né? Já anota as coisas que tem e vai para a viagem. Aí chega lá, nas fotos que você vai fazer, você já começa a aproveitar assim, né, as coisas que você já tinha ou já viu pelo Google ali, ou as coisas que você está vendo naquele instante ali, né? E já vai enquadrando assim direitinho, já procura outros elementos que encaixem, né? E vai fazendo desse jeito. E isso acaba ficando natural, mas isso demora, assim, né? Porque a gente ainda não tem assim esse acúmulo ainda de tantas poses, né, de tanta experiência, assim, sair fotografando assim, né, para nós mesmos, né. Numa viagem assim, por exemplo, né, com a família, a gente tem várias formas da mesma forma que o modelo, né, um fundo branco, a gente tem várias formas de se ver essa mesma viagem, de ver os nossos mesmos filhos, né, de jeitos diferentes, né. Se a gente for sem muita paciência, a gente só vai fazer foto posada, né? Pá, só ali, fica ali, né? Para ali e ri, né? Faz cara de feliz. Mas a gente não precisa ser assim, né? E no começo pode até ser assim, né? Mas porque a gente ainda não tem né, as outras opções ali, né? Mas a gente pode deixar as crianças livres, ele assim, ir fotografando de longe, né? Às vezes, assim, tá... Putz, criança, quando brinca o dia inteiro, aí chega no final, tá assim, né? Nos muros, assim, na areia. E isso é legal de fotografar também, né? Porque mostra essa realidade da nossa viagem, né? Do nosso dia a dia. E é importante a gente começar a ver de outra forma também, né? Ver as outras formas assim que a gente talvez não seja tão interessante, mas a gente descobrir assim a parte visual bonita, interessante ali dessas coisas básicas ali. Briga, por exemplo, briga em família, porque viagem quando vai a família inteira, nossa, é só briga, né? Onde tem. Então, mas tudo isso assim é interessante a gente colocar assim, né, da gente ir fotografando sem ser posado, né? Assim, ou posado, tudo bem, né? Faz uma ou outra, mas não todas assim, né? A gente começa a ver o estado da viagem ali, né? O estado de espírito das pessoas dentro daquela viagem, tá, né? Na praia, alegre, tá, né? Então, tem várias formas assim, a gente tem que começar a perceber, a gente tem que deixar assim esse nosso ser assim aberto a experiências, né? Isso, assim, eu falando aqui parece que é uma coisa assim muito incomum, mas isso não é, né? Para quem já fez dança, essas coisas assim, na dança existe esse conhecimento corporal, né? Essa expressão, a linguagem corporal, né? Que vai expressar as coisas, né? E existe também existem aulas assim para você perder esse medo do toque das pessoas, né? Porque existe muita gente que você não pode nem encostar, né? Encostou já, nossa, já parece que tá assim. E existe todo esse processo assim, porque isso da gente assim não deixar que as coisas que a gente não gosta de chegar próximo da gente é a nossa educação, a nossa cultura, né? Todo esse nosso peso que a gente criou ali, né? Aproveitando esse gancho, todo mundo já passou por isso, aquelas pessoas que não se deixam fotografar. Eu não sou fotogênica. Eu chego e falo assim, ó, minha máquina digital ela não prende mais a alma. Já fiz várias vezes disso. Não, ela não prende a alma não, pode ficar tranquilo. E essa febre do selfie? O que você acha dessa febre do selfie?
todo mundo agora. Não, fazer o quê, né? Sempre teve, né? Hoje em dia que é bem mais fácil. Mas tem que ter uma mega grande angular aqui, né? Que senão não cabe todo mundo, né? Tudo é válido, né? Assim, tudo é imagem, né? Hoje em dia com esse digital, assim, nossa, aí facilitou muito, né? Veio muita coisa, assim. Todo mundo, hoje em dia até vocês viram aquelas fotos do Marcos Pedro ali, vocês viram lá uma festa na Espanha, lá, uma festa não sei do que lá, uma festa religiosa na Espanha, esses dias atrás, ele postou lá várias fotos, aí tá lá assim, tem um altar ali, né, aí o pessoal tá invadindo assim, na foto dele assim, aparece umas 700 mãos assim, com a câmerazinha pra cima assim, mas só tem assim, não tinha gente assistindo, era só a gente filmando. Mas todos, em todos os braços que estavam para cima, assim, tinha um celular, uma câmera na mão, assim, mais forrado, assim. Hoje em dia é bem mais fácil, assim, né, da gente ter essa imagem, né, mas é importante a gente entender, né, que a imagem, assim, ela tem essa possibilidade de ser incluída, né, a linguagem visual, um monte de coisa, assim, né, pode ser incluído uma foto ali, assim, para te vender, né, ou para te sentir, né, fazer sentir, né, que eu coloco aqui, dentro desse microcosmo familiar, né, de uma viagem, ou dentro de uma família mesmo, de amigos, né, que é um microcosmo pequeno mesmo, assim, né, se a gente pensar na cidade toda, né, no bairro, e dentro desse microcosmo, assim, né, dentro dessa comunidade pequenininha, assim, tem várias formas de se ver aquela comunidade, né, tudo que é jeito, né, como a gente falou, né, de ter gente cansado, brigando, jogando, né, fazendo essas coisas todas, assim, tendo essa vida deles normais, assim, né, existe esse ciclo circadiano, né, que é o nosso ciclo da vida, assim, né, o que a gente faz, que a gente acorda, toma café, vai no banheiro, toma um banho, vai trabalhar, almoça, volta para casa, janta, assiste TV, dorme e acabou, né? Então esse é o nosso ciclo diário da vida, né? Dentro desse ciclo, a gente tem várias formas de se ver isso, né? E se a gente pegar e for fazendo fotos assim dessa sequência, a gente consegue ver esse ciclo da vida das pessoas, né? Assim, como funciona e se é complexo ou não, né? Então é importante para a gente entender todas essas coisas, saber que existe isso, assim, e que isso, né, dependendo da minha experiência na imagem, na fotografia, assim, eu posso ir tirando proveito dessas coisas, né? Compor uma imagem, né, é um aprendizado de longo prazo, né, assim. Toda a experimentação das composições, assim, conscientes, né, é que eu chego, né, assim, não, eu vou compor assim, encaixo ali, né, então isso eu estou consciente. Então essa parte dessa composição consciente da gente, né, que a gente está acordado ali naquele instante, né, essa parte do estar presente aqui, né, que é uma coisa assim difícil também para os nossos dias, né, então isso tudo faz parte desse aprendizado, né, e toda vez que a gente faz uma fotografia, né, que é, isso eu já te falei, né, a gente gosta uma ou outra, a gente gosta mais, e essas que a gente não gostou, assim, a gente tem que ir vendo por que a gente não gostou, né, e o que aconteceu ali, e se realmente, assim, nós olhando ali, assim, aquilo que a gente acha bonito, se aquilo é bonito mesmo, né, porque acho que todo mundo já colocou foto aqui que achou muito bonita, mas ninguém gostou, né, deu 2 likes ali, e uma foto que a gente fala assim, pô, vou colocar essa porcaria aqui mesmo, assim, dá 30 ali, assim, pô, o que aconteceu, né? É porque a gente não tem essa ideia corretamente, né? Assim, a gente acha bonito alguma coisa, mas a gente não sabe o que ele acha bonito também, né? Pode ser totalmente o oposto do que eu acho bonito, né? Então, para quem já entende essa parte da linguagem visual, dessa linguagem da imagem, então ele já sabe o que é que as pessoas gostam, né? Então, já usam isso para que atraia as pessoas, né, assim, que gostem ou não, né? E essas que a gente gosta menos, né, a gente tem que ver por que a gente não gostou e o que a gente fez de errado lá, né? Bom, aqui eu coloco, né, o início desse aprendizado, né, da composição da imagem, assim, de usar um vaso ali, alguma coisa inanimada ali, né, natureza morta ali, pra gente ir treinando, assim, né, pra quem não pode sair muito, né, coloca na mesa ali do lado da janela, né, um fundo branco, ou coloca uma cartolina preta para fazer o fundo preto ali, encaixa alguma coisa ali e vai tentando fazer essa fotografia. Só uma pergunta, que fundo branco é esse? Então, já assim dá aquela impressão de infinito na foto?
Isso, se chama fundo infinito, né? Mas não precisa, é só essa parte aqui assim de uma pessoa, ou um vaso em cima da mesa, assim, com a parede atrás ali, assim. Não precisa nem ser, pode ser parede de qualquer cor ali também, mas tem que lembrar que a cor da parede vai refletir na foto, né? Então a cor pode mudar um pouquinho, mas você tem que levar em conta que está ali. Se tinha uma parede laranjada ali assim, vai existir um laranjado e não vai sair dali, né? Pode até sair, mas ele muda o resto, né? Então a gente tem que relevar, daí tinha laranja, fica o laranja lá, sem problema, assim. Mas a gente tem que ir lá e tentar fazer enquadramentos diferentes, assim, né? Virar um pouco o vaso, procurar outros ângulos, né? Ver de cima, ver de frente, né? Se a luz pega bem, se não pega bem, se faz uma sombra na parede. Existem vários fatores na fotografia, né? E todos esses são os importantes, né? Os principais são a sombra no fundo, né? Se vai dar sombra ali, a sombra atrapalha, né? Então a gente tem que ir eliminando essas coisas, né? Se eu coloquei um objeto aqui, né? Ele dá uma sombra ali na parede. Se eu puxar um pouco mais para frente isso, né? Se a luz estiver vindo na diagonal, essa sombra corre para o lado também e aí desaparece aquela sombra de onde está a fotografia, né? Isso é verdade ou não? Então, e é isso mesmo, né? Quanto mais próximo do fundo está o objeto, mais sombra ele vai dar na parede, né? Se a luz não estiver de frente, né? Eu puxo, ele tira a sombra. Então eu tenho que treinar isso assim, e eu tenho que treinar mesmo ali fisicamente para que eu possa usar nas outras vezes que eu vá fazer foto. Então eu sei que se tiver sombra ali, se eu puder puxar as pessoas para frente, por exemplo, né? Se eu puxar para frente vai ficar sem sombra lá. E são esses pequenos defeitos que aparecem numa composição da imagem que a gente tem que ir vendo assim, pô, se eu fizer isso, né, puxar um pouquinho para cá, tirar um pouquinho, a gente vai melhorando, a gente vai eliminando esses defeitos, a gente vai aparando, né, a fotografia ali para que fique bonita, né? E não é simples de fazer isso, tá? Isso não acontece de repente, a não ser que você tenha já, assim, seja arquiteto, seja artista plástico, né, que tenha ido para a escola e tenha visto isso na escola, né? Aí é mais fácil. Hoje em dia, assim, nós aqui, isso, assim, se vocês começarem a fazer hoje, leva uns 2 anos para fazer, assim, para vocês chegarem depois e estarem, assim, afiados, assim, né, que esse tipo de conhecimento você já tem, assim, você fala que você olha, assim, nossa, ali vai aparecer alguma coisa, a sombra vai ficar muito forte ali, né, então, se eu não mudar ela de lado, aqui, assim, vai dar muita sombra no rosto, então eu já vou endireitando isso na fotografia, né? Então eu hoje em dia, quando eu vou fazer foto assim, mesmo que seja assim, só com uma luz assim natural, eu já vou endireitando a pessoa lá, né? Porque eu já tenho todos essas poses, já errei várias vezes, né? Então eu já consigo ir tentando acertar mais fácil, né? Mesmo assim eu vou mudando as posições também, né? Aí que eu digo que, né, com o tempo inclua mais elementos, né? E tente compor 2 ou mais elementos na composição, né? E tentar assim não cortar nada, assim, porque às vezes você vê uma foto de um vaso e tá lá cortado metade de uma das flores, né? Assim, então não corta, deixa a flor ali, ou então se tem uma flor seca, cai folha em cima da mesa, deixa tudo ali, né? E aí depois, se precisar, você vai lá e corta no programa mesmo ali, né? Porque esse cortar no programa depois ajuda vocês a enquadrar, assim, porque daí na próxima foto que vocês vão fazer e depois a gente cortando essa foto nos programas, a gente treina o olho assim nisso, que daí na hora que a gente for enquadrar a próxima foto, a gente já vai encaixando ele melhor ali. Isso também demora, assim, tirar as coisas do centro, assim. Até hoje a gente vê ali no grupo, assim, um monte de coisa assim, no centro, assim, no meio da imagem, né? E em volta, assim, às vezes sobra muita coisa, assim, e não precisa sobrar. Então tem que ir tentando encaixar ali para que essa sua fotografia vire mesmo uma pintura, assim, né? Vire pelo menos tentar, né, que vire uma obra assim, de arte, né, assim, que fique bonito ali, mais ou menos. Então Professor, no caso aí, eu queria saber o seguinte, o senhor é sobre foto, não sei, assim, de lado, assim, a diagonal, né, assim, diagonal, que a maioria tira de frente, né, no caso a foto diagonal.
Tem uma aula ali que eu mostro assim, que é uma aula de plano focal e uma outra de, como é o nome disso? É uma profundidade de campo que esqueci o nome agora lá, porque se eu foco primeiro aqui, esse último vai estar fora de foco, né? Se eu foco do meio, os da ponta ficam meio fora de foco, né? Então eu posso pegar e deixar um diafragma ali em 11, por exemplo, e focar no centro aqui, um pouquinho mais para frente aqui, né? Porque com a profundidade de campo, ele dá uma parte para frente e duas partes para trás em foco, né? Então eu posso encaixar esse foco. Distância hiperfocal. Isso, distância hiperfocal. Isso, tem essas duas aulas lá, assim, isso é importante, porque daí ele dá o foco, né? Mas aí a posição das pessoas, que é o que tem que ser diferente hoje em dia, né? Porque se vê assim várias coisas assim, pô, é tudo assim de frente, tudo assim. Esse é o básico, isso é a coisa mais simples, né? O difícil é ter essas outras ideias, né? O cara lá, aquele David Bailey lá, assim, que é um dos fotógrafos ingleses, assim, ele é bom nisso em modelos, né? Ele era melhor antes, né? Hoje já não é tanto assim, né? Mas ele tinha várias ideias, assim, então, putz, ele tem gente assim, né, o irmão na frente, o outro saindo por trás aqui, né, com a cabeça assim de lado. É uma coisa assim que depende da nossa ideia, a gente ir lá, gastar o nosso tempo para fazer aquilo, para ver como fica. Né, porque a gente só imaginar assim ajuda a gente a ter essa imagem primeira, assim, nessa básica, né? Mas a gente tem que pegar e fazer esse esforço, ir lá e tentar fazer a foto mesmo para ver como fica. Porque é só assim que a gente vai se sobrepor assim, sobre o padrão aqui que existe, né? Então a gente tem que quebrar essa nossa resistência mesmo, porque às vezes ou é preguiça nossa, mas isso não é só vocês, eu também. Eu tenho preguiça, tenho tudo, né? Assim. Na diagonal, caso tenha aparelho assim, que a tendência da linha superior, a linha superior, quando tira na diagonal, ela é justa, né? Ela sempre tem maneira de tirar assim com essas linhas, encurtando no fundo e desfocando. Não tem, né, assim, não tem problema, né? Pode fazer assim também. Não, se tiver muita gente ali, uma fila ali de soldado ali, não tem como, tem que ser uma fila do INS? É difícil dizer assim, né? Porque é na hora ali que você está fazendo a fotografia e o quanto você tem de ideias. Né, e o quanto você está disposto a gastar de energia para que aquela sua ideia vire uma fotografia, né? Porque não tem, assim, tem muita gente que gosta de pegar e falar da foto ali, não, eu faria assim, faria assado, fazer assim. Pô, não adianta, eu quero ver a foto ali, né? Porque eu pegar e ficar falando e ficar viajando aqui assim, posso, eu gasto dias aí, mas não tem uma imagem real ali, né? E aí acaba que fica só no papo, né? Assim, então, fotografia não existe assim, né? Não existe falar assim como é uma fotografia. Você tem que ter essa sua ideia, né? E você gastar o seu tempo fazendo essa ideia aparecer. É só assim que você vai conseguir ser um grande fotógrafo, assim. É quando você mesmo extrai assim a sua própria ideia, a sua própria criatividade, né? Que você vai fazer com que os outros vejam uma coisa diferente e bonita, assim, né? Não uma coisa diferente e mal feita, assim, né? Tem que estar bem feito, porque quando essas pessoas começarem a ver, você fala, nossa, esse cara tem uma visão, assim, né, do mundo, assim, diferente do que é o padrão, né? E é o que eu transmito nas minhas fotografias que é o que vai ser o valioso ou não, né? Você vê como eu coloquei aquela foto ali daquela mulher que fez o quarto depressivo dela. Você vê quanta gente meteu o pau ali, assim, vai descendo a lenha, né? Mas você vê, por que acontece isso, né? Assim, pô, inveja, né? Porque, pô, você uma foto assim, mas a arte contemporânea, ela é feita para isso. Ela existe para isso, para que você fique com raiva do negócio. Porque, imagina, se você olha para o negócio assim, você passa a batida e nem olha. Normal.
aquilo não teve o seu propósito, né? Então, quando aquela coisa assim te ativa o ódio, amor, é porque o propósito deu certo ali, né? Porque aquilo deu certo, assim, ela conseguiu transmitir alguma coisa, assim, né? E tem várias, aquela ainda é uma obra comum, assim, né? Que você tem que ler ali, né? Pra ver o que é, mas se você olhar o original, assim, daí você vê que, pô, tá tudo lisoneado, tá tudo garrafa, é porque alguém tá deprimido mesmo, na cama ainda, né? E é porque ou não sai do quarto, tudo, remédio, camisinha, tudo assim, né? Cinzeiro cheio, é porque alguém não sai do quarto, né? Então transmite e isso é uma realidade dos nossos dias, né? E é válido como arte, né? Tem aquela privada lá, né? Que é o mictório lá eu não lembro de quem é lá, mas ele é famoso também, ele foi o primeiro a fazer isso aí, né? Que inventou a arte ready-made, né? Que ele foi lá, tirou o mictório de um banheiro público, assim, daqueles que já estão marrom, assim, encardido, botou lá, assim, que isso vale 15 milhões de dólares. E, pô, assim, olha, assim, o pessoal passa, xinga até o... É porque você não teve essa ideia antes, entende? Esse que é o diferencial, cara. É quem teve a primeira ideia, assim, e por que ele teve aquela ideia, né? E eles não apresentam assim, né, assim para os meus amigos, eles apresentam em concursos importantes ali do coisa. Então, é para quê? É para chocar mesmo. E aí, o que significa essa arte? Assim, significa o nosso dia a dia. A nossa, assim, né, a gente usa aquilo no dia a dia, limpa muito pouco, e aquilo que a gente usa vai acabando sujando, vai encardindo, né? E acaba que vira, né? Se você tem essa primeira ideia, e se você conseguir fazer com que esses mecenas, assim, se sintam, né, surpreendidos por aquilo, assim, você fica milionário. É simples assim, mas depende muito, sim, desse nosso esforço contra nós mesmos, assim, pra gente ir lá e fazer o negócio e mostrar, né, e pôr na cara ali, assim, né, pra pôr a tapa mesmo, assim, porque não adianta a gente fazer o negócio e guardar em casa. Porque não pode, quer dizer, não pode, é uma coisa comum, né, mas a gente tem que lutar contra a gente mesmo para que a gente não tenha vergonha do que a gente faz, né, assim, porque não tem porquê, né, assim... A não ser que a gente roube muito, né, sai matando, aí sim, né, mas se não for nada disso, né, for coisas que a gente sente, assim, que a gente está tentando fazer uma arte, a gente tem que, pelo menos, começar a quebrar essa timidez, né, isso demora também, né, tudo na nossa vida, assim, demora para ser quebrado, né, porque a gente vem de uma educação, né? Se eu sou oriental, assim, para quem é oriental aqui, pô, os pais, nossa, não deixavam nem pisar do lado ali, né? Antigamente, pô, não podia fazer nada, né? E tinha que estava no meio dos adultos, tinha que ficar quieto, né? Assim, e eu nunca gostei disso, né? E fui tentando, né? Eu sempre fui tímido, mas eu fui sempre tentando quebrar, assim, porque eu com pouca idade, assim, eu com uns 15 anos, falei assim, pô, mas eu tô perdendo várias chances. Pô, os caras tudo com namorada e eu aqui à toa, aqui, porque eu sou tímido. E comecei a ir tentando, né? Vi o que eu estava errando e aí lembrava do que eu errava. Mas é o único jeito, né? A gente tem que ir tentando se entender, né? Assim, porque a gente só vai conseguir ser assim, um bom fotógrafo, né, um bom artista, quando a gente se entender e quando a gente entender o mundo, entender os problemas, saber que esses problemas existem, saber que às vezes a gente não tem nem o que fazer, não tem nem como ajudar, né, não atrapalhar tá bom, né, mas se puder ajudar, mas se não puder, não tem o que fazer, né? Mas a gente tem que entender que essas coisas existem, né? Saber por que a gente tem raiva de alguma coisa, ou porque a gente ama tanto outras, né? E raiva de outras, para a gente poder, saber se a gente está no caminho certo ou não, né? Bom, aqui eu já falei, né, da pessoa com fundo branco, que isso é um bom treino, né? Assim, pegar e fazer 3x4 de uma pessoa, qualquer um da família ali, que se dispõe a sentar ali assim, vai tentando fazer foto e vai tentando fazer umas fotos assim boas dessa pessoa, né? E que daí você vai começando a descobrir essas poses, você vai vendo que nas pessoas, às vezes assim, né, você vai falando com ela assim, faz isso, faz aquilo, assim, ela começa a fazer mesmo, assim, né? E às vezes é timidez da gente, eu vou contar uma coisa aqui assim, mas era segredo, assim, né? Mas foi um jeito que eu fiz para quebrar a minha timidez, né?
Então eu trabalhei num estúdio ali, que era da Hermes Macedo, era a maior rede de lojas do sul do Brasil, né, em Curitiba, isso. Aí quando eu vinha modelo assim, eu já começava, ó, tirar a roupa assim, né? E ficava assim, né? Porque para ir quebrar esse gelo, assim, né? Porque a menina já entra, né, dura, assim, com medo ali, né? Eu tô ali com a máquina na mão, né, com um monte de luz ali, mas sempre tinha gente junto, né? Daí já começava a falar essas besteiras, assim, né? Ia falando besteira, assim, né? Para ir fazendo a pessoa rir, né? Assim, para ela ficar mais à vontade no lugar e tal, né? E entrar no clima, assim. E aí acaba que a pessoa perde esse medo seu, né? Assim, de você, da máquina, essas coisas todas, né? E aí já começa a facilitar, né? Mas isso demora assim para se fazer, né? Principalmente com foto de gente, assim, né? Fazer com que uma pessoa se expresse em frente a uma câmera fotográfica requer que o fotógrafo seja desinibido, né? Saber que o modelo quer, né? Entrevistar ela primeiro, né? Perguntar se ela tem ideias, se não tem ideias, né? Ou se, né, se tem alguma foto que ela goste, que queira ficar parecida, né? Coisas assim, né? Para já começando a direcionar um pouquinho para o que ela quer, né? Porque se for um trabalho pago, né, você vai ter que agradar ela, né? Aí vai ter que fazer um esforço total ali. Num casamento também, né? Você vai ter que fazer uma foto bonita, vai ter que usar flash, tudo, porque a noiva vai ter que ficar feliz, né? Se a noiva ficar triste, ferrou, né? Nossa, perde mesmo. Daí aqui, né? E aí você é o que vai fazer isso, né? Na foto ali, né? Em qualquer foto que você vá fazer, a modelo, assim, ela pode ficar melancólica, feliz, né? Pode ficar com cara de brava, pode ficar com cara de alegre, né? Assim, então depende do que você quer fazer ali, né? O básico é estar rindo, né? Mas às vezes não precisa estar, né? Às vezes pode estar com algum outro tipo de sentimento, ou natural, ou séria, ou mesmo melancólico, né? Se tiver alguma coisa junto, assim, porque a gente tem que ir tentando brincar com os elementos, assim, da composição, para que a gente tente transmitir, assim, né? Então, se você olhar para a sua foto, né? E se você sentir alguma coisa, é porque está começando a acertar, assim, né? Se você olha assim, nossa, assim, a pessoa que está naquela fotografia, ela está bem ali, ela está me demonstrando a alegria ou tristeza, qualquer coisa, é porque o negócio está ficando próximo ali, né? Está chegando ali. Aqui daí também coloco aqui, né? Em toda e qualquer fotografia, né? Por mais simples que a cena seja ali, né? O que está acontecendo, né? Existe uma infinidade de formas para se fazer a mesma coisa ali, né? A fotografia. Então eu posso ver de outras formas também, né? Atrair a atenção e atingir o sentimento de quem vê a fotografia é o objetivo da linguagem visual, né? Então, quando o espectador, né, se vai colocar a foto em algum lugar, então quem vê a fotografia vai ter que a foto vai ter que ter falado com ele, né? Primeiro tem que ter aqueles elementos assim que chamem a sua atenção para que você olhe para a sua fotografia. Então tem que ter um ponto ali assim que aquilo atraia, né, a minha visão, e daquela atração assim o para dentro da fotografia para que significa aquilo, né? Não é fácil, hein, cara? Isso não é uma coisa assim simples de fazer, mas não é impossível, né? E depende desse nosso, de nós mesmos, assim, quebrar essa nossa... Primeiro quebrar o nosso bloqueio aqui, né? Que acho que, eu não sei se vocês já ouviram falar desses bloqueios, todo mundo tem, né? Na arquitetura, né? Existe essas bolhas da gente aqui, né? Então, se cada pessoa, cada indivíduo aqui tem 1 metro em volta aqui, que é esse nosso espaço da nossa aura aqui, né, na nossa alma que tem aqui, né? Então, se alguém chega dentro desse espaço, a gente já sente, né, que ele está quebrando essa nossa aura, que ele está entrando junto aqui, né? Se você pegar em alguém dormindo assim, né, se ficar com a cara assim, olhando assim, essa pessoa pode acordar ali de repente assim, e porque essa pessoa entrou dentro dessa nossa bolha aqui, né? E dentro dessa nossa educação, né, da nossa vida, assim, até hoje, a gente cria bloqueios, né? A gente vai criando, porque tem violência, porque tem, né, gente ruim, e tem tudo isso mesmo, né? E a gente vai criando a muralha em volta da gente, né? Então a gente tem que ir tentando, sei lá, ou quebrar a muralha, assim, ou abrir umas portinhas ali, assim, pra gente começar a entender isso, né? Pra gente começar a ter
uma visão de um outro lado também, não simplesmente assim aquele padronizado de como querem que a gente veja as coisas, né? E é importante para a gente fazer isso.